eu sou Daniel Adjuto e esse é o Item Mais da CNN. Pesquisas extraoficiais indicam a vitória em primeiro turno do ex-ministro da Economia de Evo Morales, Luiz Arce, na eleição presidencial da Bolívia. A eleição de domingo foi conduzida em meio à pandemia da Covid-19 e vista como um teste da democracia boliviana. No ano passado, a eleição foi anulada por acusações de fraude eleitoral e isso gerou inúmeros protestos sangrentos e levou Morales a renunciar após quase 14 anos no poder. Este, eu digo, em resumo, é golpe a litio. A contagem oficial dos votos da eleição presidencial da Bolívia deve terminar nesta quarta, mas as pesquisas de boca de urna divulgadas no começo dessa semana apontaram uma decisão já em primeiro turno. O novo presidente é Luiz Arce, do partido Movimento ao Socialismo, o MAS, o mesmo de Evo Morales, que comandou o país por 13 anos. A presidente interina do país, Jeanine Áñez, o principal oponente nas urnas, Carlos Mesa, e a Organização dos Estados Americanos, a OEA, reconheceram a vitória de Arce. O pleito que aconteceu no último domingo foi visto como um teste da democracia boliviana. Isso porque o país tem sido liderado por um governo provisório não eleito desde a anulação da eleição anterior, em outubro de 2019. No ano passado, Evo Morales foi reeleito no primeiro turno, mas o resultado foi contestado com uma série de protestos violentos. Um relatório da OEA alegou que houve irregularidades no processo. A polícia e as Forças Armadas bolivianas pediram a renúncia de Evo, que atendeu, dizendo ter recebido ameaças e temer pela segurança de sua família. O ex-presidente está asilado na Argentina. Ele e seus apoiadores dizem que o que aconteceu foi um golpe de Estado. Para entender melhor o que está acontecendo na Bolívia, eu recebo aqui hoje Davison Belém Lopes. Ele é professor e diretor adjunto de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais. Davison, muito obrigado por conversar com a gente hoje. Prazer estar na companhia de vocês, Daniel. Professor, você pode explicar para a gente como funciona a eleição na Bolívia, se é parecida, igual aqui no Brasil, e qual a importância dessa eleição em particular? Perfeitamente. É parecida em termos. É uma eleição direta, as pessoas votam para os seus candidatos a presidente, vice-presidente. A votação é por meio analógico, não é digital. As pessoas recebem uma boleta e ali elas fazem a sua opção, mas tem uma regra diferente da brasileira. Embora haja previsão de 2 turnos na Bolívia, é possível que a eleição se conclua no primeiro turno quando o candidato que lidera o pleito, ele tem 40% no mínimo 40% dos votos e uma dianteira em relação ao segundo lugar de no mínimo 10% dos votos válidos. E foi o que acabou de acontecer na Bolívia, não é? Mas é possível confiar no resultado dessas pesquisas tão de boca de urna e tendo em conta esses requisitos que o senhor acabou de explicar para a gente também, apesar de lá não ser pelo sistema digital, com mais tecnologia, como aqui no Brasil? Eu acredito que sim, Daniel. Hoje existe uma disseminação das técnicas de realização de pesquisas de opinião pública que torna praticamente acessível a qualquer lugar do mundo a realização de um levantamento fidedigno. Então, essas tecnologias, essas técnicas para fazer levantamentos junto à opinião pública têm sido divididos, exportados, e todos os cientistas políticos, as pessoas que conduzem esses levantamentos, elas conseguem fazê-lo com boa dose de segurança estatística. Claro que há interesses políticos, frequentemente, que podem influir no que é divulgado, no que é disseminado. Mas no momento em que se vê que os principais contendores, desafiantes do partido MAS, o Carlos Mesa e o Camacho, eles mesmos reconhecem a derrota, a atual presidente reconhece a derrota, eu acho que parece haver uma correspondência aí, não é? Tudo sugere, entre as pesquisas de opinião e os resultados de urna. E nesse contexto político que a gente está na Bolívia, o senhor pode detalhar um pouquinho para a gente quem é Luiz Arce e quais as diferenças, apesar de ser do mesmo partido de Evo Morales, a gente pode esperar algo parecido a Morales ou não? Ou ele tem suas particularidades? Pois é, o conhecimento que eu tenho vai
só até a página 12, não é? Mas eu tenho acumulado alguma pesquisa a respeito do Luiz Arce, e até onde eu consigo identificar, ele tem uma trajetória que é bem diferente, não é? Ele tem uma trajetória acadêmica e em algum momento do caminho passou a servir a gestão do Evo Morales na condição de ministro da Economia. Mas é um acadêmico, é um professor titular, licenciado da maior universidade da Bolívia, a Universidade de San Andrés, e que estudou fora do país, e tem algumas ideias que, por muitos, são consideradas ideias conservadoras na própria gestão da economia. Nisso, certamente, ele se diferencia de Evo Morales, que, embora seja um tipo muito pragmático, não é? Se mostrou muito pragmático na condução política, mas tinha uma base popular, uma base junto ao movimento indígena, aos cocaleiros, e que encarnava esse personagem e fazia um tipo até de diplomacia presidencial que levava para o mundo a imagem simpática do indígena boliviano. Eu acho que a gente não deve esperar isso de Luiz Arce. O Luiz Arce, o novo presidente da Bolívia, é um tipo mais convencional, um político que não vai se mover do modo como o Evo Morales se movia. Evo Morales conseguia galvanizar mais as massas, tinha um apelo mais populista em certo sentido. Não parece ser o caso de Luiz Arce. Nessa estratégia desse aceno aos indígenas, talvez tenha sido isso, então, a escolha como vice Davi Choquehuanca, que é indígena? Não tenho dúvida, Daniel. Isso pesa, tanto que os indígenas votaram maciçamente na candidatura do partido MAS, do Movimento ao Socialismo, de Luiz Arce, mas não só eles. É importante notar como as sondagens iniciais já dão conta de que uma classe média boliviana silenciosa, que não fez muito alarde, e votou em peso na candidatura de Luiz Arce. Eu me lembro de um fenômeno parecido, guardadas todas as diferenças, e que são muitas, mas quando se elegeu Donald Trump nos Estados Unidos, o que se afirmava era que o americano médio, silenciosamente, a maioria silenciosa, votou no Trump. O que se afirma em relação à Bolívia é que uma maioria silenciosa, que não sustentou publicamente o voto, até por temer represálias, mas optou ali na privacidade da urna, não é? Optou pela candidatura de Luiz Arce. Talvez tenha sido aí, portanto, um dos diferenciais dessa eleição. Professor, eu queria até que o senhor comentasse um pouquinho também do clima político dessa eleição, desse ano, se a gente for comparar ali ao período da eleição, a última eleição de Evo Morales, que acabou renunciando diante da pressão. Qual o clima hoje? Ótima questão, Daniel. Por um ano, a presidente Jeanine Áñez, ela se manteve como presidente interina para todos os efeitos, em função da extrema polarização e de um desarranjo institucional na Bolívia. Vamos nos lembrar que um ano atrás, Evo Morales, ele reivindicou vitória nas urnas, mas a partir de manobras que foram reputadas como ilegais ou no limite da legalidade, e o resultado das urnas foi subvertido. Evo Morales saiu às pressas do seu país, foi para o México, depois se radicou na Argentina, e a disputa seguiu. A disputa, evidentemente, entre os dois polos de poder, um mais à direita, mais conservador, de matiz religioso, encarnado na senadora tornada presidente Áñez, e a oposição de esquerda, que era incumbente, né, detinha o poder, a presidência, e que acabou sendo desalojada do Palácio Presidencial por um ano. Por um ano mediram esforços. E agora me parece que houve o desempate e agora é definitivo, não é? A esquerda volta ao poder de direito, mas eu espero que haja concessões de parte a parte, mas eu não esperaria de Luiz Arce uma condução nos moldes estritos de Evo Morales. Eu espero um movimento ao centro, eu espero que haja algum tipo de adequação, até porque o clima político pede esse tipo de reconciliação.
clima muito quente na Bolívia. Então, isso é o que eu espero. Não sei se vai acontecer. Pois é, esse clima pode favorecer, então, o nosso país, o Brasil, por esse cenário mais de centro. A gente lembra aqui que Evo Morales veio para a posse do presidente Jair Bolsonaro, apesar de o presidente brasileiro ser um crítico da política de Morales. E o que a gente pode esperar a partir de agora, portanto, mesmo que tenha essa guinada mais para o centro na Bolívia, da relação com o Brasil? Eu quero esperar alguns dias para formular um juízo. O que a gente tem visto em relação à Argentina é desanimador. Bolsonaro tem mantido a guarda alta. Ele não tem tido, na prática, interlocução com o segundo maior país da América do Sul. Primeiro é o Brasil, segundo é a Argentina. O Brasil e a Argentina não têm hoje um diálogo produtivo. Então, qualquer possibilidade de cooperação mais aprofundada, ela fica prejudicada pela postura, sobretudo de Jair Bolsonaro. Bolsonaro tem sido mais avesso ao diálogo, não é? Ele tem se recusado a estabelecer essas pontes e hostilizado até abertamente. Semana passada mesmo ele fez um discurso ruim, que eu reputo ruim, dizendo que os argentinos agora estavam entregues ao próprio destino, tinham que arcar com isso. Então o discurso, a postura do Planalto não tem sido boa, não tem sido diplomática. Se isso prevalecer, é claro que não haverá relações amistosas com a Bolívia e do mesmo jeito que a Argentina é importante para o Brasil, a Bolívia também é, não nos enganemos. A Bolívia provê gás natural para a nossa indústria. Se a Bolívia deixa de fornecer esse bem, a Avenida Paulista para. É claro que o raciocínio inverso também pode ser feito, né? A Bolívia depende muito do Brasil, das compras do Brasil, mas é uma relação sensível. Então é bom que Brasil e Bolívia se entendam, é bom para todo mundo. A gente tem ali, agora com a eleição na Bolívia, a gente tem então a Argentina, que o senhor bem comentou, tem a Venezuela com o Maduro. Esses três países juntos e de uma forma, de uma ideologia que vai de encontro à do presidente brasileiro, pode dar mais protagonismo ou dificultar o papel do Brasil na América do Sul? Sua pergunta é tão interessante porque, veja, você citou três países que compõem o Mercosul. A Argentina, como membro pleno, a Venezuela, que é membro, mas está suspensa, e a Bolívia em processo de ingresso. A Bolívia ainda não é membro, mas está entrando no Mercosul. E hoje o Brasil tem relações obstruídas com os três países. O que resta no âmbito do Mercosul? Uruguai e Paraguai, que são países que têm uma escala menor, são países menores, pequenos, e isso complica sim. Eu compro a sua premissa. O Brasil está em dificuldades para se coordenar na sua própria região. Embora o Brasil tenha metade do território, metade da economia, metade da população da América do Sul, ele não consegue hoje impor um projeto, ele não consegue sequer influenciar os rumos da região por conta dessas fraturas múltiplas que você bem citou. De outro lado, favorece o Brasil na postura ali com os Estados Unidos, caso Trump se reeleja. Agora, se Biden vencer por lá, professor, o clima piora, né? O clima piora e a tendência hoje é de derrota de Donald Trump, o que deixaria o presidente do Brasil numa situação de solidão enorme no seu próprio hemisfério. Haverá poucos parceiros dispostos a desfilar ao lado de Jair Bolsonaro. Numa eventual vitória de Joe Biden e da forma como a campanha do Partido Democrata ela vai se referindo ao Brasil, construindo o Brasil no imaginário coletivo, eu não vejo muito potencial para o Brasil se firmar como uma liderança da região e a tendência, de fato, é que nós fiquemos cada vez mais limitados no nosso alcance em relação aos nossos vizinhos e mesmo para além da região. Não é? A margem de manobra do Brasil vai encolhendo, Daniel. O senhor falou agora há pouco da questão do gás e pelas primeiras declarações do presidente eleito, já fala-se ali de uma possível renegociação dos contratos de gás com o Brasil. Qual é o potencial prejuízo que podemos ter aqui no país com essa renegociação e o quão importante é esse acordo, esse comércio Brasil-Bolívia quanto ao gás? Pois muito bem. Da pauta de importações, de tudo que o Brasil importa da Bolívia, 95% é gás natural. Então o impacto é tremendo.
tremendo. Qualquer reajuste nos preços impacta profundamente o país e, naturalmente, aqueles atores econômicos, empresariais que dependem desse gás. Então, o impacto é muito central e muito considerável. Note você que no ano de 2005 houve uma negociação a respeito do gás, quando à época Evo Morales havia assumido a presidência e a Bolívia acabou ocupando a sede da Petrobras em La Paz. Houve um imbróglio diplomático à época. Eu me lembro bem disso. Eu me lembro que Lula, quando tentou a sua reeleição, ele teve de prestar contas à sociedade e a oposição, e naquela época quem fazia oposição mais vocal era Geraldo Alckmin, a oposição cobrou isso, que o Brasil teria feito muitas concessões, que o Brasil teria feito cortesia com o chapéu do contribuinte. Essa é uma situação, Daniel. A outra que está se desenhando no horizonte é a da revisão dos preços da energia que o Brasil compra, do excedente de energia que o Brasil compra do Paraguai em Itaipu. É uma outra negociação que vai acontecer em 2023. Na verdade, já está acontecendo, né? Mas o Paraguai deixa de estar obrigado a vender o seu excedente de energia hidroelétrica ao Brasil em 2023. Então, o Brasil está às voltas com duas negociações complexas, difíceis no campo da energia, com a Bolívia a respeito do gás e com o Paraguai energia hidroelétrica. Outro bem que a Bolívia é muito rica é o lítio. Inclusive, o lítio trouxe um personagem para a disputa presidencial na Bolívia, foi o empresário Elon Musk, justamente porque estava ali, aparentemente não, estava contra a eleição de Evo Morales. O senhor pode explicar um pouquinho essa história para a gente? Por que ele entrou nesse contexto eleitoral da Bolívia? É verdade, esse é um tema muito interessante, não é? A economia política do lítio. Porque o lítio é esse mineral que está nas baterias e que hoje move o mundo. Há um interesse muito grande, no caso do Elon Musk, os carros que são movidos a bateria elétrica, então supostamente haveria inclusive uma ingerência de alguns atores econômicos dos Estados Unidos da América nas eleições bolivianas, ou uma tentativa de interferir nas eleições, porque a Bolívia ela é um repositório desse mineral muito importante. Eu não sei te dizer, Daniel, até onde existe folclore, até onde vai, de fato, essa intervenção, se houve alguma interferência direta, mas que a Bolívia desperta nos circuitos econômicos esse tipo de interesse e de fascínio, isso é verdade, não é? Por conta justamente da configuração da nova economia. Essa nova economia que cada vez mais ela é mediada por computadores, por celulares, ou seja, por ferramentas, por instrumentos que se baseiam no lítio. Então é disso que se trata. Agora eu não sei precisar até que ponto aconteceu algum tipo de intervenção. É possível o senhor relembrar para a gente quais foram os acontecimentos que levaram à saída de Evo Morales no ano passado? O Evo, ele teve uma atitude que foi reputada como inconstitucional e, no limite, para alguns, um golpe, que foi a tentativa de buscar uma reeleição para além dos termos que ele já havia cumprido. Então, o que Evo fez foi propor um plebiscito, algo que não era previsto na Constituição da Bolívia, e a oposição se mobilizou por entender que aquela era uma tentativa de o partido Movimento ao Socialismo do Evo Morales se perenizar no poder, e ele foi derrubado com meios também extra-institucionais, é muito importante que seja dito. Ele foi perseguido, assim como as forças políticas que lhe davam sustentação, e a Bolívia entrou numa espiral de instabilidade enorme. Por algumas semanas não se sabia muito bem o que poderia acontecer. As Forças Armadas bolivianas entraram na parada e, na prática, demoveram o presidente eleito, Evo Morales, do poder. Então, houve uma série de atropelos institucionais de parte a parte. É até difícil de mencionar quem errou mais nesse processo. Houve uma série de quebras institucionais, não é? Golpes, se preferir assim. Depois de um ano,
aparentemente o processo volta ao seu curso normal, com uma eleição que transcorreu muito bem, segundo os observadores internacionais da OEA, do Mercosul, e o reconhecimento dos derrotados. Então a transferência do poder vai se dar em bases muito civilizadas, muito ordeiras, e pelo menos eu tomo isso com um certo alívio, não é? É uma ótima notícia para quem é adepto da democracia na América do Sul, que as eleições tenham transcorrido bem na Bolívia e que tenha sido respeitado o rito institucional. O senhor não vê, então, um alto grau de influência de Evo Morales no mandato de Arce? É bem possível que não. Parece-me que há um certo pacto entre as elites bolivianas, isso talvez explique essa transição pacífica, de que Evo deve se manter distante. Não há, por exemplo, a previsão de que Evo retorne à Bolívia. Até o momento, até onde eu acompanho, a ideia é de que Evo continue na Argentina e acompanhe do exílio o governo de Arce. Isso pode mudar, mas essas foram os primeiros relatos que eu recebi de colegas bolivianos, dos jornalistas que cobrem a política local. A previsão é de que não haja volta no primeiro momento de Evo Morales e do Garcia Linera, não é? O vice-presidente da Bolívia por muitos anos. Professor Davison Belém Lopes, da UFMG, um prazer ter conversado com o senhor aqui. Muito obrigado por esse bate-papo e por esclarecer tanta coisa pra gente sobre a política boliviana. Uma honra, fico às ordens. Até uma próxima. Até mais. E o Item Mais de hoje fica por aqui. Obrigado também a você que ficou com a gente até o final desse episódio. Amanhã a gente tá de volta com mais assunto interessante. Tchau, tchau.